Jair Bolsonaro recebeu um hacker e pediu que esse hacker melasse a eleição. É o hacker da Lava Jato, o Walter Delgatti Neto, né? Essa história aí está sendo contada pelo próprio hacker, que está com problemas aí com a justiça, quer se safar, quer delação premiada, quer ser X9, né? E ela já chega assim parcialmente embasada por provas, cara. A vida tá difícil pro seu Jair. E o Bolsonaro diz o quê? Diz que haverá uma ruptura institucional. Que ele vai continuar, ele perdendo ou ganhando, ele vai continuar no poder. Vamos para a CNN Brasil falando sobre a postura do Bolsonaro e a defesa do Bolsonaro em relação a essa história do hacker, tá? Vamos ouvir, né? Por respeito, por decência, porque assim, nossa postura editorial aqui, por óbvio, tá? É execrar esse tipo de necropolítica, né? Mas a gente também precisa ouvir o outro lado, mesmo que de má vontade. Bastidor sobre esse mesmo assunto. Eu conversei mais cedo com aliados do presidente Jair Bolsonaro para entender, como ele recebeu a notícia da operação contra uma de suas principais aliadas, até aquele fatídico momento em que, um dia antes do segundo turno, Carla Zambelli sai em perseguição a um jovem negro nas ruas de São Paulo com uma arma apunhalada. Pois é, que dali em diante... Uma arma apunhalada. Não sou só eu que erro. Acontece, cara. O improviso traz dessas, tá? Não vamos julgar ninguém, pô. Toda a minha solidariedade. Até me identifiquei, porque se isso acontece na CNN Brasil, então o Meteoro também tem direito, pô. Segundo esses aliados, Bolsonaro não mais atendeu a deputada federal. E aí, ele foi avisado, segundo eu conversei aqui com algumas pessoas, disseram, olha, ele foi avisado por advogados por volta de 7h30 da manhã, portanto, logo no início da operação, de que a Polícia Federal estava nas ruas. E os advogados preocupados perguntaram 3 vezes ao ex-presidente, o senhor falou alguma coisa nessa reunião? Porque está lá, né? Vocês viram o advogado de defesa conversando com a gente, dizendo que foi uma conversa extensa sobre vários assuntos e que o ex-presidente teria perguntado se era possível violar urnas eletrônicas. O ex-presidente disse aos seus advogados que ficou em silêncio durante toda a reunião com o hacker. Tá, agora nas próximas semanas você vai descobrir tudo que ele falou nesse momento que ele ficou em silêncio. Você vai ver só. Vai vendo, vai vendo. Espera comigo aqui com paciência, Brasil. Se você não vai ouvir cada palavrinha do silêncio deste homem. Tratou de tranquilizar os seus advogados, dizendo que tem zero preocupação com a repercussão desse caso. Foi uma conversa rápida, segundo o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí eu pergunto, mas por que ele decidiu então receber esse hacker? Qual era o intuito disso? A defesa sustenta que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebia muita gente, muitos apoiadores, e que como o pedido era da, até então, a aliada de primeira hora, Carla Zambelli, esse pedido tinha mais força naquela época. Depois do episódio da arma, que eu relatei no início do bastidor, ele nunca mais falou com Carla Zambelli. Por quê? Porque ela não vai conseguir, segundo esses aliados, explicar o inexplicável sobre o que aconteceu naquele episódio, já que o ex-presidente acredita em Carla Zambelli a derrota eleitoral. Muito bem. Ó, o Bolsonaro acredita a Zambelli a derrota eleitoral. Esse ponto ali é bem importante, tá? Bem importante. Olha lá, ó. Lá atrás, o Bolsonaro já sentiu que ia dar essa cagada que tá dando agora, né? E já jogou a Zambelli pro canto, cara. Olha lá, ó. Não, a Zambelli, quando foi tentar fazer acordo com o Moraes, que é uma conversa mole dele aí, me traiu, eu não gosto dela, o que ela fez conversando com esse hacker foi iniciativa dela, não tem nada a ver. Então, lá atrás, cara, o cara já foi preparando o terreno para isso. Ó. Isso aqui é de fevereiro, tá? Do Getúlio Xavier. Fevereiro desse ano, o Bolsonaro já estava escanteando a Zambelli, né? Nunca tratou ela com muito respeito, verdade seja dita. Mas ali ele já estava, assim, buscando distância, né, cara? Vamos para a Globo News, consumindo aqui informações de fontes variadas. Viemos de CNN, agora vamos de Globo News, para ouvir o Guedinho, rapaz, comentarista político favorito da minha esposa, homem que me gera muito ciúme, porque muito esperto também, eu gosto dele, falando aqui sobre o caso da Zambelli. Veja se tem como sustentar essa defesa que você acabou de ouvir. Imagina se não tem a imagem.
A Zambelli ia negar. Não levei, não tem nada disso. Então, ela não pode negar. Ela admite esse primeiro encontro. Ela nega o segundo contato, que teria sido feito por intermédio dela, teria comprado um celular, um chip, provavelmente, obviamente, em nome de terceiros, levado para uma... Carla Zambelli comprando chip de bandido na OLX. Vocês conseguem imaginar isso? Ou alguém amando dela, cara. Doideira, né? Entrada para uma rodovia, Delgatti chega lá, bota e, segundo o relato dele, estava na linha o presidente Bolsonaro. Mais nervoso do que no encontro com a Alvorada. Imagino que com o tempo passando, as pesquisas mostrando a vitória do Lula. E aí, do ponto de vista assim, de Código Penal, o que teria em tese contra Bolsonaro, caso o hacker esteja falando a verdade? Bom, por isso que ele tem que ser ouvido, né? Daí a gente volta para a importância da polícia ouvi-lo, para ver a versão do outro lado. Olha, manda invadir as urnas. Manda invadir o e-mail do Alexandre de Moraes. Pede que ele assuma um crime. Diz que é para o hacker assumir um grampo que, segundo o Bolsonaro, já existia, do Alexandre de Moraes. Tu lembra a história do Marcos Duval, o senador, que disse que ia gravar o Alexandre de Moraes? Claro, a Operação Tabajara ali para tornar o Alexandre suspeito, né? Ou impedido. Eu sempre confundo os dois termos jurídicos. Então é a mesma conspiração, né? Tá percebendo? Parecia duas histórias diferentes, agora é a mesma, né? Então ele estava conversando com aquele senador... Lembra, sabe o senador maluco? Que faz um monte de coisa sem sentido, daí fala que o sem sentido dele é porque ele entende de inteligência. Ele está nos confundindo com suas técnicas de espionagem aprendidas na SWAT ou sei lá onde, tá ligado? Marcos Duval. Então esse cara estava tentando grampear o Xandão a mando do Bolsonaro. Aí eles acreditavam que o grampo do senador ia acontecer e joga na bunda desse hacker aí, do Walter Delgatti. Então é tudo o mesmo plano, era tudo a mesma tramóia. Os caras estavam tentando dar o golpe, né? Podemos falar assim já? Ou não? Podemos, né? Por favor, né? Nesse caso, o Bolsonaro disse que já tinha gravação. E ele nega que, no conversa com Marcos Duval e com o Daniel Silveira, tenha se falado em qualquer tipo de grampear Alexandre de Moraes. Aí o Delgatti vem e diz assim, não, o Bolsonaro me pediu para eu assumir. E aí o Delgatti fica com medo de ser preso. E o Bolsonaro diz o quê? Diz que haverá uma ruptura institucional. Que ele vai continuar, ele perdendo ou ganhando, ele... Golpe, né, porra? Olha lá. Perdendo, como é que é o papo? Olha lá, ó. Medo de ser preso. E o Bolsonaro diz o quê? Diz que haverá uma ruptura institucional. Que ele vai continuar, ele perdendo ou ganhando, ele vai continuar no poder. Perdendo ou ganhando, vai continuar no poder. Como é que é o nome disso? Palavras do Bolsonaro para o hacker. Segundo o hacker. Perdendo ou ganhando, o Bolsonaro fica no poder. E se algum juiz prender o hacker, o Bolsonaro prende o juiz. Ditadura. Ou seja, é ditadura mesmo. Muito legal, né? É por isso que a minha esposa gosta tanto do Guedinho, né, cara? Ele tem menos pudores com esse vocabulário que é tão simples de acessar para passar a verdadeira importância dessas coisas para as pessoas, né? Ditadura mesmo. Excelente terminar o textão com essas duas palavras, né? Ditadura mesmo. Eu acho que encerra uma discussão, ou para usar o termo que a direita gosta, lacra a discussão, né? Quer dizer, encerra, põe uma tampa em cima, porque eu acho que dessa discussão nós temos que pôr uma tampa em cima, senão a gente não começa a achar a solução da coisa, sabe, cara? Não podemos ficar discutindo se foi tentativa de golpe para sempre, né? Já não basta 2016. Não foi demais, hein? Tempo demais para assumir que o impeachment tinha alguma coisa de esquisita e depois a gente começar a repensar a história? Enfim.